Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E ele lhe pergunta: cadê teu amor? Para com teu irmão, seja de cor ou não, seu coração aos poucos vai endurecendo. E hoje é normal mortos cair ao chão, famílias em contenda, brigas e disputas, filho matando pai, irmão contra irmão, a falta de dinheiro, drogas e engano. Ei, vamos acordar, Jesus é a solução. E disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro. Cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro. Cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor. Olá, queridos! Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao programa Aliança de Amor. É um tempo especial que o Senhor nos tem preparado para estarmos juntos, falando do nosso dia a dia e, especialmente nesse mês, tratando sobre perspectivas. Perspectivas, né? Que são muitas, né? São muitas. E variadas, né? Você sempre me apresenta, né? Eu ia falar, esse aqui é meu pastor Paixão, Sim. né? Caminhamos juntos já há 34 anos, estando 31 anos casados, né? Nós estamos em junho, julho, agosto. Daqui a 2 meses nós faremos 32 anos de casados, né? E falando sobre perspectivas, as nossas perspectivas são as melhores, né, amor? As minhas são as melhores, tanto é que esses 32 anos só tenho agradecido a Deus essa companheira, parceira, essa mulher maravilhosa que deu para estar ao meu lado, me auxiliando sempre, me ajudando em tudo. Que né? bom, porque no tocante a isso a gente vai falar hoje sobre perspectivas da vida. Da vida como um todo, né? No geral. Porque nos programas anteriores falamos sobre perspectivas acadêmicas, profissionais,
depois perspectivas familiares. Na família. Né? Sobre desejar, almejar e constituir família. E agora sobre as perspectivas da vida como um todo. Ou seja, associação de todos esses pontos, né, meu amor? E na próxima semana, que é a última sexta-feira do mês de junho, nós encerraremos o assunto. Eu não vou dar spoiler agora, né? Depois eu falo, mas... Eu até gelei aqui. Eu que dou dura dele já ia dar dura em mim, né? Não. Na verdade, falando sobre perspectivas no geral. Quando a gente fala de perspectivas da vida, quais são as suas perspectivas? Você tem uma visão de futuro? Como eu fiz, né, a chamada na semana passada, como você se vê? Como você se vê daqui a 10 anos, amor? A gente vai estar mais velhinho. Mais velhinho, mas mais bonitinho. Cabelinho mais branquinho. A gente vai estar uns velhinhos bonitinhos. Mas magrinho você não. Talvez umas... Como que chama aqui? Pezinho de galinha, não? Ruguinha, não sei. Não, sinais de sabedoria. Sinais de sabedoria. Olha que bonito. Né? Sinais de sabedoria, sinais de sabedoria. Sinais de alegria. Na boca é sinais de alegria. Né? Quando pensa daqui a 10 anos, não, 10 anos é muito tempo, mas daqui a 5 anos, eu quero ser vó. Eu tenho essa perspectiva de... Dizem que... Uma vez eu li no livro que neto é filho com açúcar. E eu já conversei com diversos avós que disseram assim, Catinha, eu amo meu filho, eu amo minha filha, mas o amor de neto é uma coisa... Uau! Olha, eu sei, você sabe o quanto a gente ama os nossos filhos. E aí eu penso, é possível amar mais? Olha. Dizem que neto é isso, eu tenho essa perspectiva de futuro, né? Tá vendo? E quando a gente fala de futuro, a gente fala de uma forma geral. Sim. Né? E, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção aqui, eu começar de mim, a minha também, no texto da Palavra de Deus, lá em Provérbios, quando fala da sabedoria. Nós não podemos ter perspectiva nenhuma sobre nada se nós não estivermos embasados em sabedoria, em buscar aquilo que é de melhor. Então, eu vou ler, junto com vocês, em Provérbios capítulo 4, os versos 5 a 7, diz assim, o sábio Salomão, ele orienta, procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Uau! Eu amei esse texto. Muito, muito. Eu amei porque... E a gente está sempre divulgando esse texto em cada programa para ficar marcado. Para ficar claro, né? E ficar claro, porque né? é algo que... O princípio da sabedoria busca sabedoria. Vai atrás do entendimento. E Deus se alegra daqueles que pedem o quê? Sabedoria. Ou seja, não ande a esmo, errando, mas procura fazer o que é certo, né? E quando a gente fala sobre qual é a sua perspectiva de vida, a gente começa aqui por desmistificar que não tem mais muito o que fazer, eu já tenho idade avançada, ou então eu não consigo, eu não sei, eu não tenho jeito. Primeiro, para com isso. Vamos apagar isso daí? Bom, normalmente quando as pessoas agem assim, é que deve ter alguma coisa... Alguma coisa que não está legal. Errada, alguma coisa que não está legal. Mas por isso que a gente começa falando que a pessoa tem que se abrir para novas perspectivas. Ela tem que se permitir. Exatamente. Porque se ela estiver nessa situação... Sim, né? Porque às vezes ela não está legal, está passando por algum problema, até algum problema de autoestima. É possível, sim, não é verdade, todos nós, né? sim. De alguma divergência de relacionamento. Alguma situação a ser ajustada. A ser ajustada. Então, às vezes, ela perde as perspectivas da vida. Mas não, tem que mudar, né, meu amor? O pastor falou uma coisa muito séria. Às vezes existem pessoas que ainda carregam traumas do passado, situações ruins que foram vividas e que parece que não consegue superar isso, né? Queridos, eu sempre falo, a gente não está minimizando a dor de ninguém, nós temos todo o respeito com isso. O que a gente quer trazer aqui é uma perspectiva daquilo que é novo, daquilo que é possível ser diferente, daquilo que é possível você levantar, né? Dar a volta por cima, né? Sacudir a poeira e continuar caminhando. Meu amor falou muito bem que esses traumas, essas dificuldades, algo que se passou no passado, não venha inibir o seu presente para que você não venha a sonhar com o futuro. Prejudica o futuro, né? Olha só, então isso interrompe o seu ciclo de vida, ou seja, um ciclo de transformação de vida para o melhor, né? Então, às vezes você fica só se lamentando, só baseado nessas coisas que você vivenciou, passou. Nós temos que mudar, nós temos que criar forças em Deus
para que venhamos mudar essa situação. Sabe, acreditar que Deus tem o melhor para nós, que Deus tem algo novo para nós, que Deus tem algo a nos oferecer para que tenhamos força para mudarmos essas coisas do passado e vivenciarmos o presente, acreditando no futuro melhor. Sim, né? É aí que entra o que nós falamos um pouquinho a semana passada, a imutabilidade da perspectiva da fé. Exatamente. Ela tem que existir, amor, porque se ela não existir, a gente não vive. Eu gosto muito do texto de Atos, quando o apóstolo Paulo ele fala, e eu vivo isso, que nós andamos por fé, por aquilo que nós cremos, não pelas circunstâncias. Porque às vezes as circunstâncias são difíceis. E todos nós, queridos, como eu disse, passamos de sabores na vida. Todo mundo tem um dia ruim. Eu já tive um dia muito ruim. Paixão também já teve. A gente passa por dificuldades, por tudo isso. É natural que a pessoa sinta o abatimento daquele momento, da situação pela qual ela esteja passando. Nós compreendemos isso. Todos nós temos as dificuldades e cabe aqui o nosso respeito. O que a gente só quer destacar é a não permanência nesse estado. Sim, né? sim. As pessoas falam assim, eu estou passando por um vale na minha vida, eu estou passando uma situação... Normalmente, né, no contexto cristão, o vale tem aquela conotação de momento de dificuldade, de dor, mas ninguém vive no vale. De perigo, né? Ninguém mora no deserto. Eu vou construir uma casa no deserto. Não. Você passa pelo vale. Você assim pelo vale também deserto, passa. Isso. Não é um lugar, é um lugar fixo, inóspito. Então não pode ser fixo. Não é fixo. É uma situação pela qual você passa e o que a gente quer trazer para ti hoje, no que diz respeito à perspectiva de vida, é que as coisas podem ser melhor, as coisas podem caminhar bem, tudo pode mudar. Exatamente, tanto é que não é o lugar fixo que fala, eu estou passando pelo vale, eu estou passando pelo deserto. Passando, não é fixo, ou seja, vai passar. Com a graça de Deus, não é verdade? Tudo passa. Isso. Já tivemos situações muito difíceis, mas passam. A gente tem que compreender isso e sempre ter uma perspectiva de futuro, de que o melhor está por vir. Sim. Eu gosto muito do texto do profeta Isaías, o capítulo 1, 19, se não me engano, ele diz que se você quiser ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Então, eu tomo isso para a minha vida, eu quero o melhor. Tem dificuldade, tem perrengue, estamos ainda passando pela pandemia, fiquei internada, meu amor ficou ruim, aconteceu uma série de situações, mas passou. Depois que você passa por uma grande tempestade, um tufão que vem na sua vida, uma hora a calmaria vem. Sim. O céu sempre se abre, né? Sempre se abre. Opa. Amor, que lindo. E é essa perspectiva que a gente quer falar hoje. Isso. Que existe, queridos. Isso não como é que eu digo? Não é palavra de positivismo, nada disso. Não, mas motivacional, não é nada. essa a intenção. Só que Deus, na sua grandeza, na sua eterna sabedoria, implantou em você um potencial de resiliência. Eu gosto disso. O que é a resiliência? É a capacidade de você se levantar, de você passar. É legal isso, você é uma pessoa resiliente. É diferente de resistente. Resistente tem a ver com resiliência, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer no sentido de... Eu vou passar por isso. Resiliente, ele é mais completo, porque envolve a mente e o físico. Isso. Ele movimenta a sua mente e o seu físico para vencer e superar todas essas situações. Olha, eu vou falar uma coisa agora que é tão óbvia, mas às vezes a gente tem que atentar para isso. Independente da idade que você tenha hoje, certamente você já fez e realizou muitas coisas. Quando você nasceu, você não sabia nada disso. Quando você nasceu, você não sabia nem andar. Não é verdade? Eu não sabia falar, já pensou? Eu sei falar. E já vem... Bem, isso é importante. Eu não sabia falar. Mas você devia gritar bastante, chorar. Sim, mas eu não aprendi. E eu acho que aprendi bem, né? Não, e mas agora quantas coisas, você né? Tanto aprendeu bem que está aprendendo até outras línguas, né, meu amor? Outra língua. Outra língua, né? Pelo amor de Deus, outra já é muita pretensão, né? Aí já é uma perspectiva forçada demais a meu respeito. Eu não tenho essa perspectiva de vida, Mas é futura. Né? Sim, um idioma sim, mas que interessante isso, queridos. Quando a gente chegou nessa terra, a gente não sabia nem andar. Você sabia que o ser humano é o único mamífero que não nasce andando? Todos os outros nascem andando. Você vê o cachorrinho, quando ele nasce, ele já anda. Você vê uma égua, quando ela nasce, quando ela dá à luz o potrinho, o potro ele se equilibra ali e ele já sai andando. A girafa...
a zebra, todos os animais. Todos os mamíferos. Olha, que bacana. Eu pensei que você ia falar mais bicho. Não, não. Até o elefante. Não, que eu imaginei a girafa pelo tamanho, né? Aquelas perninhas fininhas, sim, tudo. mas não nasce já... daquele tamanho, nasce Não, eu menorzinho. sei, não, mas mesmo assim vai se equilibrando e já vai dando os passos. E o elefantinho? Também. Que ele já nasce fortinho. elefantinho, né? E ele fica de pé. Olha. Nós não. Então, tudo na vida, queridos, a gente tem um aprendizado. Isso me traz uma lição maravilhosa que todo dia pode ser melhor. A gente pode ter dificuldade, mas amanhã vai sair o sol, né, amor? E a perspectiva amor? nas crianças é verem os adultos andando, que ela quer cada dia mais exatamente, estar dando os passos iguais aos adultos. Então, a perspectiva dela é futura. E a resiliência vem no monte de tombo que leva e sempre lá, se empenhando e dar os passos, né? Isso me faz entender que a gente não pode ficar estagnado no tempo. Sim, sim. Né? E me vem à mente um trecho do que o salmista Davi, ele diz que o choro ele pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Verdade. Então, olha, já fica aqui um recado para você, não importa o que você esteja passando, confie em Deus, seja forte, seja resiliente. Tem um texto em Provérbios que também diz que se você se mostrar frouxo, fraco no dia da angústia, que a sua força vai ser pequena. Mas se você buscar isso em Deus e se fortalecer, vai passar, tenha certeza. Os dias difíceis vêm, mas Deus traz sempre com ele uma bonança. Até porque nós servimos um Deus fiel que não me garante a palavra em Coríntios que ele não permitirá que venha sobre mim uma luta maior do que eu posso passar. Eu possa suportar. Então, quer dizer, a gente vai sair dessa. Isso é muito importante. E o lado bom de tudo isso, né, meu amor, que a gente vai sair dessa, mesmo né? que tenha barreiras, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que venham desafios, nosso dia a dia é um desafio. Queridos, você respirar é um desafio. Como o meu amor falou, às vezes só falta você enxergar o potencial fantástico que Deus colocou em seu coração, em sua mente. Deus acredita em nós. Ele está aí. E Deus acredita em nós, acredita em nós. Às vezes nós não acreditamos, mas Deus acredita. Todo mundo tem esse potencial. Sim. Todo mundo, porque nós somos criação perfeita de Deus. Então, todos nós temos esse potencial de superar essas dificuldades, né, meu amor? Por isso, se você deseja construir um futuro de realizações, sobre as melhores perspectivas, a gente tem que fazer isso agora. Sim. A gente encontra diversos trechos da palavra de Deus em que coube a pessoa fazer a sua parte. Eu sempre lembro um texto tão conhecido, de um milagre tão grande e maravilhoso, da travessia do Mar Vermelho. Sim. Quando Moisés foi diante de Deus, o que Deus respondeu? Diga ao povo que marche. Que marche. Então, a ordem de Deus é que tinha que botar o pezinho na água. Tem que dar os passos. Senão marchar se inicia com os passos, né? Não teria esse trecho na Bíblia se as pessoas não tivessem ouvido e obedecido isso. Então, entenda, nós temos a nossa parte. Cabe a nós o que está ao nosso alcance. A Bíblia também fala que tudo quando vier às tuas mãos para fazer, que você faça da melhor forma. Né? Porque para a sepultura, para onde você vai, lá não há conhecimento, lá não há sabedoria, não tem ação. Exatamente. Então, o nosso hoje, nós tratamos disso há uns programas atrás, o nosso hoje chama-se hoje. Né? É o tal do presente. Gente, como eu gostei, eu aprendi isso com uma psicóloga querida, amicíssima. É um presente. Por que chama presente? Todo mundo gosta de ganhar um presente. E o presente, o dia de hoje tem esse nome porque é um presente. Um presente de Deus, né? É um presente. Ontem eu não posso fazer nada, amanhã não cabe a mim. Só que o meu hoje, eu posso ter uma perspectiva diferente, uma perspectiva de fé, uma perspectiva de que as coisas podem melhorar. E a gente tem que tomar como base a direção que Deus tem na nossa vida. Voltamos à perspectiva da fé. Você falou um ponto, perspectiva de vida, perspectiva de fé. Como exemplo esse, né? Marche. Né? Já pensou o povo ali? Tá, macho, mas eu estou indo em direção ao mar. E agora? O que vai se consolidar? O que vai acontecer? A perspectiva da fé, né? Alcançar algo que inatingível, algo que nós não estamos visualizando, mas que vai ser realizado. Mas aí, meu amor, você me faz lembrar do texto de Hebreus. O que a palavra de Deus fala que é a fé? Sim. Que a fé, eu amo isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Como assim? É a certeza do que se espera. E é a prova daquilo que a gente não vê. Não é verdade? Você tem que ter essa perspectiva. Tem que ter essa perspectiva. Eu também. Sim. Para que aí a gente possa caminhar e ter essa certeza. Então, a gente começa essa pequena, grande introdução, que já está mais da metade do primeiro bloco,
mas falando da importância de você acreditar que as coisas vão melhorar, que existe uma perspectiva nova de Deus para você, de que o amanhã pode e vai ser melhor. E você pode mudar essa perspectiva. Aqueles que não estavam com perspectiva, não acreditavam, não se sentiam à vontade, não tinham forças para acreditar num dia melhor ou algo melhor, pode sim, em Deus, mudar essas perspectivas e ter uma realização do melhor. Né, meu amor? De tudo que Deus tem reservado para a gente, não é verdade? Quantas situações nós já passamos e vencemos, não é verdade? Então, a gente quer conversar com vocês aqui e a gente fez uma puxada aqui, começando por nós, um estudo sobre algumas dicas importantes para que você tenha uma perspectiva de vida, para que você possa realmente enxergar o amanhã com certeza. E nós começamos, como a gente já disse aqui, a perspectiva da fé, é a certeza daquilo que se espera. Querido, a coisa vai melhorar. Minha querida irmã, as coisas vão melhorar. Não pense que é otimismo, mas é aquilo que você tem no coração. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu tenho certeza que as coisas podem ser melhor. Alguém pode pensar assim, nossa, doce ilusão da Catinha. Não é ilusão. É melhor eu ter uma perspectiva de fé e andar de cabeça erguida do que eu já achar que não tem mais nada, viver desanimado e cabisbaixo. Como é que eu vou andar assim? Nós mesmos, hoje somos sobreviventes. Há 2 anos atrás, quantos não tinham essa perspectiva de melhora, perspectivas da criação da vacina, de que ia ter a redução desse mal. Foram dias difíceis, né? Que envolveu o mundo inteiro, globalizado. Todos os países passaram por momentos, né, de tristeza e de dor, mas estamos aí, né, vencendo, né? E quando a gente passa por tudo isso, a primeira coisa que você tem que pensar, e eu aprendi isso, é que você tem que tirar um tempo para você. Sim. Que tudo tem o tempo certo, nos diz a palavra de Deus. Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, no estalar de dedos, da mesma forma que Deus disse, haja luz e houve luz, haja o dia, haja o mar. Deus poderia, em um único dia, Deus poderia, com piscar de olhos, criar tudo. Ele tem todo o poder para isso, mas ele fez pausadamente. Pausadamente como uma orientação hoje para nós. Porque no programa anterior não falamos de manual da família, da né? família. Que nós temos esse manual. Nós temos o manual de Deus para nós. Ou seja, ele fez tudo assim detalhado, pausado, para que como uma orientação de como nós temos que planejar, como nós temos que agir, como que nós temos que estar criando. E a Bíblia nos fala que no 7º dia, Deus descansou. Uma orientação de Deus para nós também. Mas pensa, Deus estava cansado? Lógico que não. Deus não cansa. Mas Ele está orientando que você tem que ter um dia para você, para refletir. Ou seja, você tem que ter um dia para você refletir das bênçãos que Deus criou. Porque senão você só fica na criação, só fica na movimentação. Um alerta de Deus. Quantas famílias que hoje em dia só se dedicam ao trabalho, à criação, não tem tempo. Aquilo, vou lá. A gente só ouve isso. E às vezes não tem tempo porque não observou as orientações de Deus. Não, descansa. O quê? Para você observar, para você contemplar, para você aproveitar tudo isso que eu criei para vocês. Sim. Nós vamos passar aqui, nós elencamos alguns passos que um tem a ver com o outro. Então, o primeiro deles é isso. É você tirar um tempo para você. Especialmente se você tiver passado por alguma situação difícil, por algum momento que você ficou um pouco mais fragilizada, é normal, tudo bem. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas intempéries da vida vêm para todo mundo, só que um tempo para você, um tempo para reflexão, para parar, para olhar para a saúde. Conversar com Deus. Nossa, gato, isso é o mais importante. Não é verdade? É você do seu jeito, você fechar os seus olhos e falar, Senhor, olha, está acontecendo. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Só que quando nós vamos a Deus em oração e conversamos com Ele, é tal qual o filho, a filha, que pode confiar no Pai. Às vezes Deus se coloca na sua vida como psicólogo. Ele quer ouvir você. Sim. Ele só quer ouvir você. Sim. Ou seja, ele quer que você, o que expresse, ele já sabe. Porque ele tem um conhecimento de tudo que nós sentimos. Ele conhece o nosso interior, nossa mente, nosso coração. Mas ele quer que você expresse isso, porque ele sabe que você expressando isso, você vai o quê? Vai se livrar, vai saber que ele vai estar cuidando agora de você. Você vai se abrir, conforme você vai conversando com Deus, conforme você vai expressando tudo isso que você sente,
todas as suas aflições, as suas dores, seus momentos de choro, seus momentos de incerteza, você vai criando uma certeza de que Deus está te ouvindo, Deus vai agir na sua vida, Deus vai te acompanhar isso é nessa vitória. Na verdade, isso é acalentador. Né? Porque eu conheço pessoas que estão tão envolvidas com trabalho, com correria, leva a criança na escola e volta, tal. Aí você pergunta para a pessoa, que tempo você tem para ti? Ela ri, porque ela acha que é uma bobagem, que ela não tem tempo. Querida, pense nisso, é importante. Não force a barra com você mesmo. Respeite o seu momento. Às vezes você não está legal, e tudo bem, sabe? Hoje eu preciso descansar, eu preciso ter um tempo para mim. Aí normalmente você vai falar, Catinha, se você é mãe, se você tem filho, se você faz isso, faz aquilo. Eu vivo uma outra fase da minha vida, sobre outras perspectivas. Só que eu já estive com criança pequena, correndo, escola, trabalho, tal. Mas tudo isso é passageiro. E às vezes a pessoa quer se diz tão forte de não ter tempo para ela. Que não precisa, ela diz. Que não precisa, né? Mas daí quando, infelizmente, cai num desânimo, cai numa tristeza, aí ela vai perceber o quanto seria bom ela ter valorizado esse tempo para ela, o tempo de investir nela, o tempo de, sabe, refletir sobre tudo. Poderia até ter evitado um prejuízo, seja emocional, às vezes até mesmo questão de saúde. Então, primeira coisa, tire um tempo para você. Respeite o momento que você está passando. Converse com Deus de verdade como seu amigo. Jesus falou que já não nos chamaria de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas que nos chamariam de amigo. Nós temos um Deus soberano que nos chama a essa comunhão. Então, em primeiro lugar, dê um tempo para você, porque você precisa disso para você até fazer uma avaliação. É o que a gente escreveu aqui, de você refletir sobre a sua trajetória. E esse tempo também que ela tirou para ela, sempre procurando estar do lado de pessoas que a amam. Sim, isso é muito importante, amor. Repete isso aí direito. Quando você procurou esse tempo com Deus, também Deus coloca pessoas à sua volta que te amam. Então procure estar com essas pessoas que te amam mesmo, que te valorizam, que estão junto, que você sabe que no dia a dia estão sempre presentes. Isso é muito importante, fortalece também. Até porque essas pessoas, invariavelmente, são as que te favorecem na sua trajetória. Olha quanta coisa que já passou, quanto que você construiu. Exatamente. Né? E mesmo essas pessoas, às vezes você fala numa intenção, mas as pessoas que te amam são as pessoas que às vezes vão te exortar em amor. Por cuidado com você, por amar você, vão às vezes confrontar algumas situações que você vivenciou no dia a dia, para que você saia dessa situação. Às vezes é apenas um redirecionamento de rota. Né? Porque se você vê seu filho, sua filha que está indo para uma situação que não é legal, você não vai corrigir? Lógico, você faz por isso amor. Em amor. Então é importante você refletir. Olha tudo que você já conquistou, olha quantas coisas você já passou. E aí nós trazemos um texto da palavra de Deus, do profeta Jeremias, em Lamentações. Só a citação, ele diz que ele quer trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, você ocupar a sua memória com aquilo que é bom. Tem um texto de Filipenses 4 que fala que na sua mente você deve trazer tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama. Se existe algo de excelente ou digno de louvor, pense nisso. Ou seja, traga à memória aquilo que te faz bem. Não fique, como já foi dito, remoendo o passado. Passado tem esse nome porque já passou. Mas não dá para esquecer. Não é questão de esquecer. É questão de, como nós já dissemos, de você ter a resiliência de vencer aquilo que não foi bom e a partir de agora você ter uma nova perspectiva, trazendo à sua memória melhor aquilo que foi bom, aquilo que você sabe que tem potencial em Deus. A gente encontra pessoas tão desanimadas, né, pai? Pessoas que parece que não estão caminhando felizes, às vezes até sem perspectivas de vida, que é o que a gente está falando hoje. Porque o desânimo cancela a perspectiva. Cancela, amor. O desânimo faz com que você não tenha forças para acreditar no novo, para ter perspectivas de uma vida melhor, para mudar as suas perspectivas de vida. O desânimo cancela tudo isso, anula tudo isso. E quando você para refletir
reavaliar essa trajetória, você vê que as coisas podem ser diferentes, que as coisas podem mudar. Exato. É legal a gente pensar nisso, né? Nós temos que dar aquela pausa agora para a nossa aguinha básica aqui. Não saia daí, a gente volta na sequência. Graças a paz, queridos irmãos, pastor Cleito da UBPC Socorro, passando aqui para deixar um super convite para cada um de vocês. De 17 a 19 de junho vai acontecer a nossa segunda conferência missionária regional aqui na cidade de Socorro. Na pessoa do nosso pastor presidente Joel Estevanato, eu quero deixar aqui esse convite para que todos possam participar. Há uma pequena taxa de inscrição no valor de R$50, então corra, bora fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas e vamos juntos nesse tempo poderoso. Espero por vocês. Forte abraço. Olha para a Europa, velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. Templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas, porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. الهدف الوحيد. But there is no other path to victory except through sacrifice and jihad for the sake of Allah. Muito bem, estamos de volta e falando sobre as perspectivas da vida, não é? Nós falamos a respeito de você ter um tempo para você mesmo e de rever a sua trajetória, né? Fazer uma avaliação. Sim. O terceiro tópico, desculpe, antes de dar continuidade, agora é o momento que a gente manda beijo para todo mundo, sintam-se todos beijados e abraçados, porque nós estamos em Socorro, na nossa conferência missionária regional. Então, não parece, mas isso é uma gravação que nós já deixamos de antemão preparado com muito carinho para vocês. Então, sintam-se todos beijados e abraçados. Semana que vem, que sempre estão colaborando conosco, isso, né? A semana que vem nós estamos ao vivo aqui com vocês, tá certo? Enfim, a gente falou sobre dar um tempo para si mesmo, sobre você rever, fazer uma avaliação da sua trajetória. Sim. E agora nós falamos que para você ter uma perspectiva, você precisa fazer aquilo que você gosta de fazer. Que dê prazer, né? Aquilo que te dê prazer. Sim. Isso é importante. Muito né? Importante. Porque ninguém é obrigado a fazer o que não quer fazer. Sim, porque quando você está desanimado, é fácil entrar num ciclo ruim, né? Com falta de perspectiva. Sim. Mas quando você está animado, você está, né, bem. alegre, está Sim. bem consigo mesmo,
você, sabe, se renova, você cria perspectivas diferentes para as diversas áreas da sua vida. Sim, então, você se renova, né? Nós não precisamos nos preocupar apenas com obrigações. As obrigações, elas existem, são os nossos deveres, todos nós temos deveres e direitos e precisamos cumpri-los. Mas que seja de uma forma tranquila, em paz, que você sinta paz naquilo que você faz e procurar fazer aquilo que te traz prazer. Sim. É bom você ouvir música? A gente ama, né? A gente ama ouvir louvor, a gente gosta de um shot santo para a gente colocar e dançar. Sem dúvida. É uma coisa que a gente gosta. Então, fazer aquilo que te faz bem. Aquele ritmo, né? Muito bom. Cada um vai identificando aquilo que vai ser prazeroso. Às vezes um esporte, uma caminhada. Um lazer. Queridos, eu conhecia um executivo que ele tentou diversas áreas da vida para ele desestressar. Muito compromisso, sabe? Compromisso com funcionário, compromisso com metas, com produção, linha de produção e tudo mais. Ele estava num pico assim, de estresse tremendo, sem perspectiva de melhora. Sim. Aí houve uma orientação e daí o que aconteceu? Ele foi uma vez na casa da vozinha dele e viu a vozinha dela fazendo tricô. Sim. Aí viu a avó calma, sorridente, conversando, falando as histórias. Aí ele falou, vó, me ensina isso aí. Como que é isso aí? Né? Qual é o segredo disso aí? Ensinou, querido, não é que o lazer dele para desestressar ele... Tornou-se um hobby, né? Tornou-se um hobby de tricotar alguma coisa. Não saía nada, mas aqueles pontos que fazia, aquela calma que fazia lá, simplesmente desestressava. A gente tem que entender isso. Você falou de tirar o estresse. O momento que você tem de lazer, de descanso, de refrigério, de fazer o que você gosta, não é perca de tempo não, viu? Não é. Eu sei que tem gente que está nos ouvindo e está falando, eu não tenho tempo para isso. Porque você não ouviu o primeiro ponto. Para você ter perspectiva, primeiro você tem que dar um break. Você tem que respirar, fazer uma reavaliação para ver se está tudo bem dentro da sua trajetória e compreender que é um momento de investimento. Quando você faz isso, primeiro na sua vida, também com as pessoas que estão ao seu lado. Qual foi a última vez que você esteve em família, jogando um joguinho de tabuleiro, rolando na grama, indo num passeio, tá? Não tem dinheiro agora para fazer uma viagem? Ok, mas dá uma volta no shopping, vai curtir sem preocupação. Né? Um passeio no parque, de mão dada, ver a natureza, oxigenar a mente, né? Fazer coisas que deem prazer. Né? A gente viveu um momento assim, né? Até agora, no mês de abril, com imposto de renda e tal, a gente estava num momento com muito trabalho, muita coisa, né, amor? Além do nosso dia a dia. E a gente precisava parar para assistir um filme. Nós ficamos semanas, acho que mais de mês, né, amor? Mais de mês, né? Por quê? Porque é uma coisa que a gente gosta. Assistir um filminho, comer uma pipoca. Sabe, se dá para ir ao cinema, ok. Se não dá, em casa. Né? Seleciona um filme de qualidade ali. Exatamente. Um filme que vem te trazer paz, né? Um filme tranquilo, não pode ser uma coisa... Não vem um filme que vai... Por isso que eu falei que tem que selecionar, né? Não. Você vai suar e vai ficar mais preocupado com a vida, Não, né? tem que ser aquilo que é bom. Eu vou desestressar e pega um filme de terror, pelo amor de Deus, né? Eu já de violência e tudo mais sanguinário. Não, você não vai desestressar. Não. Para você ter uma perspectiva, você tem que fazer aquilo que você gosta. Agora, se você gostar disso mesmo, aí é um pouco mais preocupante, né? Se a pessoa gostar de tragédia, de desgraceira, de misericórdia, aí você tem que orar um pouco mais. Eu já citei uma vez aqui, eu cito sempre, esqueço a cena lá daquele nosso amigo que a gente foi, era uma reunião de jovens. É verdade. De jovens, daí abriu a porta e falei, cadê os jovens? Um atrás do sofá, outro da poltrona, outro sentado no chão, todo mundo... tremendo de medo, tenso, vendo filme de terror. Quer dizer, cada um num canto, né? Então, não dá. Tem que ser algo que venha aquilo que é legal, com certeza. Outra coisa importante, enxergue todo o cenário à sua volta. Não foque os seus olhos apenas numa situação. Isso é importante. Às vezes a pessoa está passando um momento delicado e ela não tira os olhos daquilo. Às vezes a pessoa foca tanto no micro que esquece aquilo que é macro. Do macro. Que tem outras coisas boas acontecendo. A pessoa está com um problema, ela só enxerga, vive, chora, lamenta o problema. E não vê que tem outras coisas boas. Veja bem a visão, olha como muda as perspectivas de vida. Precisou acontecer
algo inusitado, que foi essa pandemia, Sim. que infelizmente acometeu tanta gente, o mundo inteiro, e algumas empresas tiveram que se adequar ao home office, trabalho. Aí viram que nisso um futuro, uma perspectiva de redução de custos e uma perspectiva ainda de evolução de trabalho, porque muitos trabalhadores que realizaram suas tarefas em casa tiveram um índice de produtividade maior do que se estivesse na empresa. Pela qualidade. Pela qualidade, o tempo, a dedicação, fazer o seu horário, tudo sabe? Não tinha aquele... regulamentado pelas empresas aquele vai e volta, e controlado também pelas empresas. E aí as empresas também viram o quê? Um benefício de redução de alguns custos, custos de aluguel de uma área maior, custos de outras despesas com funcionário. E hoje em dia passa a ser o quê? A ser uma parte fundamental do currículo. Muitos funcionários colocam, olha, eu quero trabalhar home office. E que adaptaram, ou seja, perspectivas que mudaram. Sim. Perspectivas que foram criadas e que trouxe uma evolução, um resultado positivo. Está vendo como, conforme a mudança de comportamento... Inclusive para as empresas, né? Inclusive para as empresas. Ambos os lados, em questão de custo e tal, né? Exatamente. De rentabilidade do trabalho. Não que a proposta seja essa, mas que diante das situações que nós estamos vivenciando e passando, que às vezes nós não acreditamos numa melhor, existe sim. Né? Basta o quê? Enxergarmos, né? Enxergar o total. O total, história... o macro. O macro, né? Aquilo Você que é maior. fica só no micro aqui, para só isso que eu estou passando, mas os outros estão tendo resultado. Ou aquela outra atividade está tendo resultado. Então você sempre está analisando, se beneficiando disso. E isso é o quê? Lembra aquele sabedoria que a gente sempre está colocando, né? Naquele versículo, buscar sabedoria, a sabedoria nos dá entendimento sobre a nossa mudança de postura. Verdade. Né, e isso diz respeito a todas as áreas da sua vida, né? Todas as áreas. Na verdade, você vai expandir a sua visão. E não é só o fato de você tirar o foco do que é micro e olhar o macro, mas às vezes você conversa com a pessoa está passando uma dificuldade, um problema. Só que ela exponencia esse problema de tal forma, ela coloca esse problema num holofote que esquece que tem outras coisas boas, não é? Está acontecendo isso, ok, isso vai se resolver, né? Paralelamente a isso, veja as outras coisas que também podem ser boas. Isso muda a sua perspectiva. Porque senão você fica aborrecido, chateado por aquilo que, de repente, não está saindo como você deseja e você frustra a sua perspectiva. Que nem muitas mães que às vezes trabalhavam fora, hoje estão trabalhando, estão com as crianças mais próximas dos filhos, estão tendo um tempo, estão se adequando. Então, está vendo como muda as perspectivas? Eu lembro, antigamente, as mães traziam muito trabalho de casa, né? De costura, de bordado e tudo mais. Tem muitos serviços que as empresas de confecção distribuem entre as casas. E as mães podiam ganhar um dinheirinho tranquilo e, ao mesmo tempo, estar com os filhos, porque naquele tempo, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, não tinha o número mercado que tem hoje, escolinhas preparadas para as crianças, ou creches e tudo mais. Então, tinha que se adequar a isso. Então, está voltando isso também. Então, está vendo como as perspectivas mudam conforme a necessidade, né, do dia a dia. Né? E temos que ter essa visão, na né? verdade. Né? Uma outra coisa que a gente também orienta no tocante a perspectivas, a gente está falando aí, você vai tomando nota, é em você pensar e focar naquilo que você pode fazer. Né? Isso é importante. Naquilo que, peraí, eu estou passando essa dificuldade, mas eu posso fazer isso. Eu vou pegar o gancho aqui do Paixão, que ele falou da pandemia, e uma coisa que nós ouvimos muito na pandemia foram que as pessoas tiveram que se reinventar. Isso, não pessoas que tiveram, que tinham um cotidiano e se abriram para o novo. Se abriram para o novo, é o novo, né? Veja, o nosso programa, Aliança de Amor, nasceu de uma necessidade na pandemia. Porque nós não poderíamos estar juntos com os casais. Hoje nós estamos juntos, nós temos culto de casais amanhã. Não tem amanhã, porque já passou, né? Nós tivemos o culto a semana passada. Que foi maravilhoso. E, na verdade, nós temos curso de casais e continuamos com a Aliança de Amor. Por quê? Porque foi algo que foi necessário naquele momento,
Porém, deu certo. Deu certo porque você tem um alcance maior das pessoas, não diminuindo e deixando de ter o presencial. Mas é aquilo que você falou, o que eu posso fazer de melhor? Né? Qual a minha perspectiva? No que eu posso investir? Quando falo investir, não é apenas financeiro, mas como que eu posso investir o meu tempo? A ideia, a minha tempo, ideia, a sabedoria. A visão, a forma de enxergar. Às vezes você enxerga uma situação melhor do que eu. Eu tô vendo um prisma que não tá legal. Aí o Paixão fala, olha, mas se a gente olhar disso... Aí você olha e vê que pode ser possível, né, amor? Exato. E essas mudanças, tanto pode ser na família, tanto pode ser no âmbito familiar, no profissional, no âmbito espiritual, né, tocante ao serviço da igreja, ministérios e tudo mais. O que eu posso fazer mais, né? Eu creio que todos, numa perspectiva de mudança, podem se identificar com algo novo que vai ser prazeroso, que vai trazer um pique diferenciado para uma renovação, sabe, de prazer, de alegria e estar vivendo melhor. Uma coisa interessante que nós anotamos aqui no nosso esboço é que é legal você escrever mesmo, tomar nota de tudo aquilo que você deseja realizar. Então, quais são as minhas perspectivas? O que eu quero? Aí, depois que você fizer isso, você comece a avaliar se existem impedimentos. Agora, lógico, você vai colocar aquilo que você deseja realizar de uma forma plausível, né? É possível fazer aquilo. Eu quero ir para a Lua. Não dá. Então, pensa naquilo que você quer realizar. Que dê para concretizar, né? A curto, médio prazo, talvez até longo prazo. A gente pode fazer essa escala. Mas aí você vai ter condições de aferir se existem dificuldades ou se esses obstáculos são frutos da sua insegurança, do seu medo. Não é? De repente, será que eu vou conseguir? Incerteza. Né? Será que eu sou capaz disso? E lembra que nós falamos anteriormente do potencial que você tem. Sim, destacando isso. Você tem um potencial. Sim. Sabe? Você tem inteligência, possível, né? Você tem capacidade. Basta o quê? Colocar isso em prática. Em prática. Sabe? Sobre a perspectiva que a gente fala imutável da fé. Da fé. Sim. Sabe? Acreditar que você consegue. Sim. Todos os projetos e todos os sonhos realizados e todas as pessoas que hoje em dia estão numa posição de conquista, é que eles acreditaram. Sim. Acreditaram que podia, acreditaram, apesar de toda força, todo empenho, todo preço, que tudo tem um preço a pagar. Claro, né? claro. Toda a dedicação, estão aí vitoriosos, mas sempre acreditando. Isso é um ponto importante. Né? Você falando, eu lembrei, sem desprezar os pequenos começos. Sim. Não é? Exatamente. São pequenos começos que nos levam a grandes avanços. Por quê? Porque a gente começa de pouquinho, né? Esses pequenos começos, eu tive uma curiosidade de ver onde iniciava-se o Rio Tietê, nosso gigante que atravessa o estado de São Paulo. Sim. E aí em Salesópolis começa o quê? Com gotinhas. Uma nascente. Uma nascente. Gotinha também não. Não, pode ser uma nascente, mas bem calma. Em comparação ao que... a bem dimensão calma, dele, isso né? que eu digo. Sim. A perspectiva, quem imagina que aquela nascente, aquele fiozinho de água, vamos dizer assim, não poderia gotinha, se tornar, né? Se tornou e pode se tornar, né, um rio da imensidão do Tietê. É assim a perspectiva do seu sonho e das realizações do seu sonho. Sim, então... Às vezes, para você se achar, mas esse começo não é nada. tão pouco. Mas você não sabe aonde vai chegar. Né? Sim, nós tivemos há pouco tempo uma ministração que o nosso pastor Joel trouxe e nós aprendemos sobre você colocar o seu pouco diante de Deus. Ele trouxe um texto baseado na história de Eliseu e aquela viúva que ela não tinha mais recursos, ela tinha só um pouquinho de azeite. Lembra disso? Isso. E o profeta disse para ela... Era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Pediu para ela pedir vasilhas emprestadas em toda a vizinhança. E muitas vasilhas. Muitas né? vasilhas. Tem um destaque que a Bíblia fala. E a partir dali começar a encher aquelas vasilhas. Então, veja, ela foi na perspectiva da fé. Por quê? Era um pouquinho de azeite. Como é que ela não teria condições de encher uma vasilha? Como é que ela encheu diversas? E ela em obediência. Ela em obediência. Obediência. Ali foi sensacional. Pela fé, em obediência, acatou a ordem do profeta. Sim. Porque é verdade, um pouquinho desse...
muitas vasilhas, encheu a sala de Ela não vasilhas. tinha perspectiva de encher nenhuma. Exatamente. Né? Nossa, foi algo que mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando nisso. E o nosso pastor, ele disse, coloque o seu pouco nas mãos de Deus. Sim. Porque o seu pouco nas mãos de Deus, ele se torna em muito. Em muito. Não é? É aquilo e aquela mulher, nós aprendemos que ela teve 3 atitudes, né? Aproveitando aqui, contando, ela trouxe o azeite, que para aquela época servia para alimentação, para cura e para iluminação, né? Então ela entregou, na verdade, o seu tudo. Ela trouxe obediência, porque a despeito das improbabilidades, ela acreditou e obedeceu. E ela trouxe o trabalho. Sim. Porque Deus poderia ter feito com que o profeta apenas, já que era milagre, né? Entregasse um dinheiro para ela, ó, tá aí, recebe tanto e paga suas dívidas e vive do resto. E tá resolvido. Não, o profeta orientou, pague as suas dívidas e viva do resto. Ou seja, ela teve que vender. Sim. Então, nossa, isso traz um ensinamento e se aplica aqui a nossas perspectivas de vida. Muito bom. Entregue o seu pouco diante de Deus, confie. Obedeça os princípios da palavra de Deus e trabalhe para isso. Porque, com certeza, aquilo que você imaginava que era macro e que, de repente, que era micro de repente se torna macro. Aquilo que você deseja realizar, será que é tão difícil? Jesus falou em Lucas, né, quando falava com Marta, Maria, ele disse, olha, nada é impossível para Deus. Verdade. Se você vai nessa perspectiva, você sabe que, com certeza, as coisas podem caminhar melhor. Perfeito. Vai, meu amor, você ou eu? Não, vai você aqui. O próximo tópico que a gente fala concernente às perspectivas é você repensar a sua rotina. É diferente do que a gente falou de trajetória de vida. Mas repensar o seu dia a dia, né? Você acha que você tem utilizado bem o seu tempo? Você acha que está bem? Quando nós fazemos uma reflexão dessa de uma forma periódica, isso não nos permite investir, ou melhor, não permite que nós percamos horas preciosas. Exatamente. Mas que façamos o investimento da forma certa. Nós vamos ter um resultado melhor, ou seja, não vai ter desperdício das horas, do tempo investido, do tempo que nos dedicamos a isso, né? Para os seus objetivos, para o seu bem-estar, para você então, estar fica bem. Tudo alinhado. Aí cai naquilo lá, né? Você, sabe, colocando tudo alinhado, muitas pessoas falam, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Mas, espera aí, como você fez uma reflexão e você alinhou tudo, você vai ver que vai tendo tempo para as realizações de outras coisas que vão te trazer satisfação, te trazer paz, te trazer alegria. Às vezes é uma adequação dessa rotina. Exatamente. Né? Tem gente que está na mesma rotina há muito tempo e não muda nada, por nada, a pessoa já está habituada com aquilo. Não, a gente tem que se permitir. A gente tem que ter uma nova perspectiva. Essa perspectiva, uma nova perspectiva e você repensar em tudo, porque para você não ter prejuízo, eu lembro de uma vez uma garota que foi cozinhar, casadinha de novo, né? E ela foi perguntar para a mãe dela. Ela queria fazer um lagarto, lembra disso, né, bem? Sim. Ela queria fazer um lagarto. Falou, mãe, qual é a uma receita? Não, eu vou falar, da família. Ô, mãe, qual é aquela receita da avó mesmo, da bisa, daquele lagarto? Ah, filha, pega aquela peça de lagarto, corta as 2 pontas do lagarto, tempera tudo direitinho, põe na panela de pressão todo o tempo e tal. Aí essa netinha falou assim, mas por quê? Não, aí ela foi na avó... Aí ela perguntou para a mãe, mas por que cortar? A mãe falou, não sei, filha, faz parte da receita. Aí foi na avó. Aí, vó, olha, a mãe me ensinou a receita e mandou cortar as 2 pontas do lagarto e pôr na panela de pressão. Será que é o segredo, né? É esse o segredo de ficar gostoso. Mas por que cortar as 2 pontas do lagarto? Aí a avó falou, vai perguntar para a bisa. É receita da família. Ela me ensinou assim, não sei. Aí ela foi lá e perguntou para a bisa, para finalizar. Aí a bisa falou, não, na minha receita eu fazia isso porque a panela era pequena, então não cabia o lagarto. Eu cortava as 2 pontas do lagarto e punha lá para cozinhar. Era só por isso, né? Por gerações. Olha. Não analisaram e não pensaram e não criaram novas perspectivas. Precisou alerta da bisneta, né? Sim, para saber o porquê. Mas por que cortar as pontas do lagarto, né? Então, às vezes você está nessa rotina... Que não enxerga, né? Não enxerga nada, está fazendo tudo automático, mas às vezes você não se questiona, às vezes você não tem aquele tempo de reflexão. Por que isso? E se eu fizer assim?
Por que não pode melhorar o meu dia, não pode sobrar mais tempo, não posso ter resultado positivo? Então, essa é a reflexão. Né, e isso que você falou é muito sério, porque às vezes a pessoa tem aquela sensação de que o dia não rendeu, as horas passaram, eu não consegui fazer nada. Às vezes é uma organização. É aferir pontos. É um repensar, né? É aferir pontos como esse que você colocou muito bem lembrado, porque, peraí, mas por que tem que ser assim? Por que a minha rotina todo dia tem que ser assim? Por que eu tenho que acordar, tomar um café e comer um pouco de manteiga? Será que eu não posso acordar hoje e comer uma fruta? Vou caminhar, depois eu tomo um café. E a pessoa que nem caminha, por que ela não tenta fazer uma caminhada? Por que não tenta fazer uma caminhada? As perspectivas se renovam quando você também muda a sua rotina. Porque se pensar bem, às vezes você fala, eu vou caminhar, mas antes eu acordava, tomava café com meu pai. Meu pai acordava e tomava café com meu avô. Mas e se hoje eu quero acordar e caminhar? Mudar uma perspectiva, mudar uma forma, né? Qual é o problema? Sim. As perspectivas, elas se adaptam de acordo com o nosso dia a dia. À medida que você cresce, à medida que você tem novos horizontes, à medida que você renova e inova no seu dia a dia. Então, isso que a gente tem falado, queridos, de ter uma perspectiva, na verdade é uma palavra de fé, uma palavra de incentivo, de certeza de que as coisas podem mudar e ser melhor. Eu não sei qual era a sua perspectiva de futuro no começo desse programa, quando a gente anunciou, ou ainda quando na chamada a gente questionou, né? Como você se via daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas eu espero que você se veja de uma forma muito abençoada, muito feliz, vitoriosa. Poxa, eu conquistei, tá? De repente... Eu realizei, eu fiz, eu participei, não consegui esse projeto, não deu certo, tudo bem, teve um outro maior. Não é fato? Isso é muito importante. Não se frustre com aqueles projetos que não deram certo. Sim. Nunca é o primeiro projeto. E de repente não era. Nunca é o primeiro projeto. Sim. Às vezes você não sabe, às vezes aquela tentativa de que deu errado aquele projeto, pontos positivos para você reformular, você realinhar para que tenha um projeto ainda de mais sucesso. Sim, né? Sim. E a gente quer finalizar aqui dizendo... Não desista. Confie em Deus e vá em frente. Isso é importante. De verdade, isso é muito importante. Depois que você realinhou a sua trajetória, a sua rotina, teve um tempo para você, tá, eu quero fazer isso, você já sabe qual é o objetivo, essa dificuldade aqui, existe uma dificuldade, não é tão grande, o grande talvez seja a insegurança, o desafio daquilo que ainda está por vir, tudo bem, só que não desista. Caminhe rumo a perspectivas daquilo que é melhor. Sim. Né? Sempre a gente acredita nisso, né, amor? Que podemos ter um amanhã melhor, podemos viver, usufruir resultados que sejam diferentes. É que às vezes o homem também é muito acomodado e resistente a mudanças, né? Às vezes a pessoa está tão acomodada no seu mundinho que ela teme ousar. Por que não podemos ousar? Por que não podemos ir além? Sim, não é? Verdade. Se você confia em Deus, se você sabe do seu potencial. Você falou que Deus acredita no nosso potencial, Exatamente. Não é, amor? Sim. Então, você acreditando em Deus, sabe, tendo a certeza que Deus é contigo e você se empenhar, se dedicar, procurar fazer o melhor. Que seus projetos sejam projetos o quê? Idôneos. Que seus projetos sejam projetos corretos. Sim, sabe? Plausíveis de serem executados, Exato, né? Plausíveis de serem executados, queridos, então vá em frente. Sim. As perspectivas podem mudar e vão mudar, mas faça isso, sempre pare, respire, realinhe, peça uma direção de Deus. Será que eu vou nessa direção? Será que eu vou nessa? Sim. Se não der certo aqui, pode dar certo lá. Queridos, isso vai além do otimismo. Nós estamos falando aqui de uma perspectiva de fé, de uma perspectiva que existe um Deus que cuida de nós, que quer o melhor para as nossas vidas. E a partir do momento que você entrega tudo nas mãos de Deus e você confia, mudam-se as perspectivas. Por quê? Porque a gente passa a andar por fé, Sim. a gente passa a acreditar naquilo que efetivamente vai ser melhor. Sim. Os dias são difíceis, as dificuldades estão aí, ok, mas nós vamos enfrentá-las. Todo mundo passa. Todo mundo Por que passa. nós não vamos passar? Verdade. Só que nós escolhemos se a gente vai passar com uma perspectiva de fé, de esperança, de certeza que as coisas vão melhorar, ou se a gente já se apresenta de uma forma desanimadora, rendida, sem querer caminhar. Isso não dá certo. Não dá certo. Não pode ser dessa forma, não é? E lembre-se que essas mudanças, às vezes, envolvem um tempo.
Isso é importante. Né? Então, não é você criou novas perspectivas, apresentou diante de Deus, né? Você já quer um resultado assim mágico. Né? Imediato, Imediato, não. Vai ter um tempo de investimento, Sim. vai ter um tempo de dedicação, um tempo que você vai se empenhar nisso. E aí, esse tempo que é determinado, tempo determinado por Deus, para você ter os resultados. O agricultor, ele não planta semente hoje, já quer colher o fruto amanhã. Não tem como, né? Ele tem que esperar. Ele tem que esperar. Não tem jeito. Ele tem que esperar esse ciclo de transformação. Então, nós também, nossas perspectivas de vida, nossas mudanças de perspectivas de vida, temos que também acreditar e dar um tempo para esse ciclo se completar. Sim. Para que aí nós venhamos usufruir desses frutos. E nesse tempo, muitas vezes é necessário você recalcular a rota. Sim. Às vezes é necessário você avaliar e pensar, poxa, será que é por aqui que eu devo ir? Será que não? E a partir daí você caminhar com uma perspectiva de que as coisas vão dar certo. Isso. Esse é o nosso desejo, mais do que o nosso desejo, é o desejo de Deus para a sua vida. Que você viva bem, que você seja feliz, que as suas perspectivas sejam extraordinárias, porque Deus quer isso para a gente, Deus acredita em nós. E para finalizar, eu vou colocar até um texto, tem um trecho da palavra de Deus que eu gostaria de colocar para vocês. Até para a equipe, né? Salmo de número 37, os versos 3 a 5, olha que coisa linda que diz a palavra de Deus. Lá está escrito assim, você pode ler, amor? Eu leio. Confie no Senhor. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Uau! Que fechamento, Que né? fechamento. Quando você entrega. O texto que nós deixamos para vocês. Com certeza. Confie, entrega, acredite. O Senhor é contigo. E os seus projetos, os seus sonhos, as suas mudanças de perspectivas para uma vida melhor no Senhor e com o Senhor, com certeza serão vitoriosas. Com certeza. Né? Note que o salmista ele diz, ele atenderá aos desejos do seu coração. Do seu coração. Quando você tão somente entrega. Quando, de uma forma despretensiosa, você fala, Senhor, está aqui, tudo nas tuas mãos. Sim. Faz a tua vontade e nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Isso é sempre, né? Okay. Que Deus te abençoe, meu querido. Deus um ótimo abençoe. final de semana. E a semana que vem nós encerramos essa parte sobre perspectivas, com tema inédito para você. E um beijo para todos, né? Como é gravação, né? Todos estão beijados. Sintam-se beijados. Isso, com certeza. E amados. Deus abençoe. Beijo, queridos. Bom Até fim a de próxima semana. semana.